Olá, pessoal. Bem-vindos a mais um Convergência, esse ponto de encontro virtual que tem o propósito de promover a conexão social, apesar do distanciamento físico. Eu sou Marcelo Pirozelli, diretor de criação da Casa do Saber, e junto com o Guto Belchior, diretor-geral da casa, estamos aqui para fazer mais uma convergência entre pessoas que têm em comum o prazer pelo saber. Hoje os nossos convidados são Dante Galian e o Alexandre Serafim. O Alexandre é CEO da Ferring, uma farmacêutica suíça. Ele é engenheiro de formação com MBA na Universidade de Warwick, na Inglaterra. E o Dante, eu podia apresentar o Dante falando que ele é historiador, mestre e doutor, com pós-doutorado na Universidade de Paris, na França. Podia falar sobre o trabalho que ele faz na Escola Paulista de Medicina, mas eu vou deixar para ele falar tudo isso, eu não vou entrar nesses detalhes aqui, eu vou apresentar o Dante pela minha perspectiva. Acho que é interessante a gente já trazer de cara o que vai ser o tema de hoje, que a gente vai falar muito sobre responsabilidade humanística, que na verdade é o que une o Alexandre e o Dante, né? Acho que essa expressão vai ser muito corrente aqui no dia de hoje. E trazendo um pouco de humanismo para a história, eu prefiro apresentar o Dante pela minha perspectiva. Eu conheci o Dante quando eu era criança, eu tinha 10 anos. Ele é um pouco mais velho, sou amigo do irmão mais novo dele, do Maurício, e do irmão da esposa dele, Dudu, que também tem a minha idade e tal. Então, eu via o Dante meio de longe ali. Quando a gente tinha 12, 13 anos, ele tinha 14, 15, e nessa época da vida, isso faz muita diferença, né? E o Dante organizou uma banda, ele liderava a banda e tal, e eu queria entender por que ele liderava a banda. E ele tocava guitarra, ele cantava em inglês, enfim, ele sempre foi um estudioso, e eu acho que era isso que dava para ele esse background ali, e eu adorava assistir os ensaios e tal, e eles tocavam Beatles. Eu nunca aprendi a tocar guitarra, muito menos a cantar em inglês, mas Beatles eu levei para a vida, e assim, hoje em dia é um prazer quando eu escuto meu filho de 14 anos cantarolando Let It Be, né? Mas o interessante dessa história é que Beatles acabou tendo a ver com a minha vida profissional num dado momento. Então, essa influência da arte, da cultura, da educação, né, logo cedo, a gente nunca sabe onde vai dar, né? Então, eu tive uma produtora de vídeos entre 2008 e 2016, produtora de vídeos, agência de marketing, onde o Maurício, irmão do Dante, inclusive, éramos sócios. E nessa produtora, eu fui entender a métrica que tem, a matemática que tem por trás de uma música, que tem por trás de um vídeo, e fui ver o quanto os Beatles, na década de 60, já entendiam o que hoje tem um monte de empresas quebrando a cabeça para entender, né? A gente vem há uns 10 anos vendo as empresas aí quebrando a cabeça para vencer o pré-roll do YouTube com 5 segundos, né? E eu tenho uma playlist aqui das minhas músicas favoritas dos Beatles, onde acho que metade das músicas tem 2 minutos e pouco. E a entrada do vocal na música, acho que uns 50%, 70%, não sei, é antes dos 5 segundos. Help, então, é covardia, né? Em 4 segundos, você tem o título da música 2 vezes. Em 10 segundos, já falou Help 4 vezes. Então, assim, os caras estavam tão à frente do tempo deles, isso ficou no meu subliminar de alguma forma, que quando eu fui começar a construir vídeos que tinham que se adaptar à realidade das mídias sociais, de alguma forma essa matemática já fazia sentido para mim, né? Mas, bom, me estendi demais aqui. Vou passar a bola para o Guto, que tem um recado importante para dar, e depois o Dante e o Alexandre contam como se conheceram há 10 anos atrás, na Casa do Saber. Sabia dessa, Guto? Esqueci de Ah, não, comentar. não, não, que demais, que demais, que demais. Pô, legal. Pessoal, boa noite a todos. Dante, Alexandre, super prazer estar aqui com vocês. Agradecer o pessoal que está acompanhando a gente em casa também. Hoje, em especial, esse programa está sendo retransmitido também pelo pessoal da Rádio Comunidade, na figura do Aguinaldo, do Newton. Boa noite a todos por aí que estão ouvindo a gente também através da Rádio Comunidade. Dante, Alexandre, super animado para esse papo. Vou deixar a palavra com vocês. Estão me ouvindo, né? Sim. Tá, beleza. Olha, boa noite a todos que estão nos assistindo, nos ouvindo, por todos os canais aí, de maneira particular, fico muito contente
Rádio Comunitária também está aqui participando desse evento hoje. E realmente, quer dizer, olha só como são os caminhos da vida, né? Como o Marcelo estava comentando agora aí, a gente realmente se conheceu na infância e enfim, tivemos grandes momentos juntos, crescemos juntos, né? E agora a gente aqui se reencontrando. E eu e o Alexandre também, né? Quer dizer, o nosso primeiro encontro se deu justamente lá na Casa do Saber, onde eu venho atuando como professor, dando cursos há muito tempo. E numa dessas ocasiões, eu estava dando um curso, encontrei com o Alexandre lá, e foi justamente nessa época que eu comecei a desenvolver um projeto na Escola Paulista de Medicina, onde eu também sou professor, dirijo lá um centro, chama-se Centro de História e Filosofia das Ciências da Saúde, que tem como objetivo o desenvolvimento de atividades na área das humanidades em diálogo com a área da saúde, na perspectiva de dar uma formação humanística e contribuir para a humanização dos futuros médicos e profissionais da saúde. E eu, naquela época, um pouco cheguei todo animado, né, com a minha formação na área de história, como historiador, e imaginava que essa humanização da saúde poderia se dar através das minhas aulas de história da medicina. Então, eu comecei a dar aula sobre Hipócrates, Galeno e esses grandes vultos da história da medicina. Depois, naquela época, que era como os alunos, a aula era conhecida também como aula de sonoterapia. Então, eu falava e os alunos dormiam, né, porque eles não viam a mínima, enfim, utilidade naquele conhecimento. Todo mundo querendo saber qual era a última tecnologia de ponta, qual era a última descoberta na área da bioquímica, da farmacologia, e por que eu vinha falar desses caras. Então, eu percebi que ia ser um pouco complicado, e aí eu comecei a tentar inovar com os métodos no qual eu vinha tentando provocar os meus alunos, e acabei descobrindo na literatura um instrumento extremamente mobilizador, né? Assim, inusitada, a propor para os alunos a leitura de alguns trechos, de alguns textos. A coisa começou a funcionar. De aula de sonoterapia, eu comecei a perceber que eu estava dando uma despertada a mais no pessoal. E quando eu terminei esse primeiro modelo, os alunos pediram para que eu continuasse fazendo isso com eles na hora do almoço, no horário extracurricular. E foi assim que nasceu o laboratório de leitura, né? E aí, então, eu começava a discutir o que os alunos propunham, e a partir desse momento, então, eu comecei a perceber que a literatura era um caminho de entrada e de levantamento das grandes questões que são muito importantes na humanização, como, por exemplo, a dor, a morte, o sofrimento, a empatia e essas coisas todas. Quando eu fui para a Casa do Saber, eu acabei levando um pouco essa experiência para um público extra-universitário. Foi aí que eu conheci o Alexandre. Ele se encantou com a metodologia, e a partir daí a gente começou a conversar e a levar isso para o mundo corporativo também. E a gente começou a perceber que isso não era só algo que servia para a formação humanística dos médicos, mas servia para a formação humanística de qualquer pessoa, em qualquer área, porque esse tecnicismo e essa visão muito focada, às vezes, traz grandes contribuições do ponto de vista do conhecimento, mas também traz um grande afastamento da questão da cultura, como você acabou de falar agora, da música, né? Dessas conexões que a gente cada vez mais se vê obrigado a fazer, e que a gente, às vezes, não tem formação para fazer isso, né? E precisamos resgatar isso. Alexandre, você quer contar para a gente aí um pouquinho como é que foi o processo para levar essa cultura para dentro, para levar essa filosofia para dentro de uma multinacional? Deixa eu contar um pouco da minha história rapidamente. Esse encontro aqui com vocês é muito especial, eu gosto muito da Casa do Saber. Aliás, foi na Casa do Saber que eu conheci a minha esposa, Elizabeth, né? Então, devo muito para vocês. E foi Casa lá dos também encontros. eu conheci isso que é conectar pessoas, né? Como a gente costuma dizer, né, Marcelo? Então, eu sou engenheiro de formação e sou executivo de empresa. Sempre fui executivo há quase 30 anos de diversos empregos. Comecei em banco e agora há 25 anos já na indústria farmacêutica. E com essa formação de engenharia e depois de business, eu sempre tive uma cabeça muito racional, muito analítica, mas sentia a necessidade de complementar
a minha formação com a cultura, não é? Então, sempre busquei completar a minha formação aquilo que eu aprendo no trabalho com a cultura, e foi aí que eu fui parar na Casa do Saber. E eu sentia que, já naquela época, já executivo de indústria farmacêutica, que faltava alguma coisa, né? Aliás, que faltava muita coisa, que muito do que a gente vê dos efeitos, né, que a gente conhece, dos efeitos do taylorismo, do fordismo, da padronização, excesso de especialização nas linhas de produção, que é um fenômeno que vem da modernidade desde o século XIX, hoje em dia, com a tecnologia da internet, dos celulares, você replica isso dentro do escritório, você replica isso dentro do consultório, dentro dos hospitais, né? Sem perceber, a gente acaba ficando numa linha de produção digital, né? Que, aliás, é um fenômeno que sempre aconteceu na manufatura, já há 2 séculos, e agora invade o mundo de todo mundo. E qual o problema disso, né? O problema é que isso toca na imaginação, na criatividade, na afetividade. Você destitui o ser humano daquilo que lhe é mais característico, né? Que é o afeto, é a vontade, é a criatividade. E é interessante, porque justamente são esses aspectos que as empresas mais querem dos funcionários, né? Se vocês olharem na estratégia de todas as empresas, o que eles dizem? Olha, a gente quer inovação, a gente quer colaboração, teamwork, alto nível de engajamento. Mas como você desenvolve isso? Como você treina isso? Não é? Você não pode ensinar uma pessoa a ter compaixão, humildade, empatia, né? Como você treina a técnica de vendas, como você treina a análise financeira, não é verdade? Então, existe um vazio muito grande. E eu percebia isso nessa época, procurava me equilibrar, né? De procurar desenvolver a minha autonomia intelectual através da cultura. Foi aí que eu fui para a Casa do Saber, encontrei o Dante. Nós fizemos, naquela época, a morte de Ivan Illich, né? Um estudo, o trabalho do laboratório de leitura, que o Dante pode explicar melhor. Eu fiquei encantado e falei, Dante, a gente precisa disso nas empresas. É isso que está faltando. Está faltando humanidade nas empresas, né? Humanidade no sentido da cultura, da filosofia, da literatura, das artes de forma geral. E aí nós começamos a cooperar, a trabalhar juntos, e aí temos toda uma experiência de aplicação dessas técnicas de humanização, desenvolvemos juntos esse conceito de responsabilidade humanística, que eu aplico hoje, inclusive, na minha empresa, lá no Laboratório FEM. Curioso você falar, Alexandre, a gente teve um papo ontem super legal, assim, com uma médica, e a Ana comentou com a gente, eu fiz uma pergunta muito parecida, né? E, aliás, para o pessoal que está acompanhando a gente, todos os nossos vídeos ficam gravados, tá, no YouTube, vocês podem acompanhar depois. Mas eu fiz uma pergunta muito parecida, quase do tipo, como treinar essa humanidade, né? E ela me deu uma resposta que foi aquelas porradas que a gente toma, ela falou, gente, o ser humano já nasce com isso. E ela contou de alguns estudos que são feitos e tal. Então, o que eu queria trazer para vocês, e foi um ponto interessante, Alexandre, que você trouxe, que é as empresas querem uma coisa que praticamente eles bloqueiam nos seus funcionários, quase, vamos colocar assim. Como desenvolver? A partir do entendimento de você, Alexandre, como CEO, e do Dante como uma pessoa que, através da literatura, trabalhou para melhorar a comunicação, trabalhou para despertar esse lado mais humano na saúde, como que a gente pode, se não é através de cursos como você trouxe, como a gente pratica esse nosso lado mais humano? Foi muito interessante sua colocação, porque ela começou com o médico, porque é justamente na área da saúde onde os efeitos da desumanização são muito sentidos, né? E aí eu vou deixar o Dante responder, vou passar a bola para ele, porque foi justamente na área da saúde que se desenvolveu, que ele desenvolveu essa ideia da responsabilidade humanística e da utilização das humanidades como método de humanização, e que hoje a gente aplica nas empresas. Eu acho que isso, a pergunta do Guto é muito pertinente e muito importante dentro desse contexto, que, de fato, é uma incógnita para uma parte das pessoas que
estão se colocando diante dessa problemática de como é que a gente desenvolve essas habilidades, essas capacidades humanas, né? Que, como o Alexandre acabou de falar, é o que o mundo corporativo mais tem cobrado dos seus colaboradores, né? Que é empatia, que é criatividade, que é inovação, que é capacidade de trabalhar em conjunto e assim por diante. E como você acabou de citar, né, a conversa que vocês tiveram ontem com a doutora Ana, né? E ela fala que essas coisas já nascem, e de fato já nascem, só que o problema é que elas estão adormecidas, né? A nossa educação, infelizmente, ela tem um papel anestésico, né? Em tudo que diz respeito à questão da sensibilidade e atividade, nós entramos num processo muito mais de formatação do que de formação, né? Desde o ensino básico, né? E isso vai até o âmbito universitário e se estende por toda a nossa vida educacional e também do ponto de vista laboral, né? E, de repente, de uma hora para outra, querem que a gente seja criativo, que a gente seja adormecido. E é nesse sentido que eu fui descobrindo, através da experiência do laboratório de leitura, que para se chegar nessa humanização é preciso partir justamente, não só os médicos, qualquer pessoa conhece bem qual o sentido da palavra anestesia, que é botar para dormir. Então, o contrário de anestesiar é anestesiar, é de arte que nos desperta, porque a arte nos afeta na perspectiva do sentimento, né? E essa é o elemento preliminar, o elemento básico de toda a atividade humana. A gente só vai aprender aquilo que tem significado para nós, aquilo que tem uma correspondência com o sentimento que está dentro do nosso coração, né? Então, assim, toda a educação, né, ela deveria partir justamente de uma experiência estética. Hoje a gente vê a questão da arte, das humanidades, como uma espécie de um complemento, né, como uma espécie de uma disciplina eletiva, como uma espécie assim de decoração da educação, quando na verdade deveria ser o contrário, né? Todas as habilidades técnicas e científicas, elas são importantes, mas não adianta nada você encher técnicas e habilidades se não tiver despertado. Então, o que eu fui descobrindo com a literatura é essa experiência aestésica, que em português a gente transforma por estético. O estético vem daí, né? E eu comecei a descobrir também, não só através da prática cotidiana de trabalhar com a literatura dentro dessa dinâmica do laboratório de leitura, mas também porque eu transformei isso num objeto de estudo e a gente juntos, o Alexandre também faz parte do meu grupo de pesquisa lá na Unifesp, a gente vem pesquisando por que a arte, por que a literatura tem esse papel desencadeador do processo estético e reflexivo. E a gente vai chegar à conclusão, efetivamente, de que a literatura tem esse poder porque ela nos afeta. Ao nos afetar, ela mobiliza nossos sentimentos e, a partir do momento que ela mobiliza nossos sentimentos, nós começamos a pensar, porque nós somos seres inteligentes também. E a gente começa a refletir, nossa, por que esse personagem, por que essa situação nesse livro me provocou tal efeito? E quando a gente está num modelo colaborativo, como é o laboratório de leitura, onde a gente está com várias pessoas que estão lendo o mesmo livro, discutindo a mesma obra, o laboratório de leitura é uma experiência de descoberta do humano e de autodescoberta. E quando você leva isso para o âmbito corporativo, né, a gente vai começando a perceber que essa experiência acaba provocando exatamente aquilo que os gestores, os líderes, né, estão buscando nos seus colaboradores, mas às vezes usando de técnicas e de instrumentos que servem para outros tipos de objetivos e não para efetivamente para essa humanização. Acho que o meu vídeo aqui caiu, né? Mas melhorou o áudio, Dante. Quase que eu até prefiro que você siga com o áudio, tá, para a gente não perder nada do conteúdo aí que você está colocando. Beleza. Tá. Não sei o que aconteceu aqui.
Mas vamos lá, eu Mas, queria trazer... enfim, vou continuar. Então, só para terminar. Diga, Guto. Não, Dante, é que sua voz estava começando a assumir de novo, aí eu ia trazer mais uma questão. Pode trazer. Não, eu queria pegar esse gancho que você trouxe de despertar esse lado mais humano, super interessante, né? Eu achei muito interessante o raciocínio que hoje a gente tem as artes quase que como um acessório, e na verdade ela é o princípio que vai despertar a gente para outros, não vou nem dizer interesses, mas tal, quase que colocar a gente num estado de espírito apto para absorver outros conhecimentos e absorver essa humanidade, né? Alexandre, eu queria, em cima disso, desse lado mais humano, eu queria que você explicasse um pouco melhor essa ideia do capitalismo consciente, assim, que faz parte do título dessa nossa conversa. O que, na tua visão, é esse lado mais humano? O que te vem à cabeça? Olha, Guto, nós temos aí mais umas 2 horas para conversar. Olha, o capitalismo consciente, ele dá nome a uma instituição da qual, inclusive, a Ferri faz parte, né? Uma instituição internacional muito interessante, e que eu aconselho a todos a pesquisar a respeito, ler os livros que eles têm, não é? Mas o importante aqui que eu vou explorar é o conceito da consciência, tá? As empresas, essa questão da consciência, olha que interessante, né? As empresas, elas não são feitas de computador, de máquina, de produtos ou de marcas, ela é feita de gente, né? E quando a gente se refere à empresa como a empresa tendo consciência, é o reflexo da humanidade que a gente está projetando nas empresas, porque prédio, linha de produção, produto, marca não tem consciência. Quem tem consciência é o ser humano. Então, o próprio fato de você atribuir o termo consciência ao capitalismo e às empresas, né, à liderança, você está conferindo um atributo puramente humano, que é o atributo da responsabilidade, do equilíbrio. Então, essa história ela começa lá atrás, porque quando a humanidade entrou, principalmente no século XIX, acelerou a Revolução Industrial, né? Naquele momento não se tinha muita noção dos danos que isso causava às pessoas, à sociedade e ao meio ambiente. Só que vocês conhecem a história das fábricas, menor de idade trabalhando, mulher grávida, trabalhando sem descanso, 12 horas por dia, 7 dias por semana, não é? Aos poucos, a humanidade foi se dando conta de que isso não era bom, que isso daí era errado, né? E depois foi se dando conta de que isso também agrediu o meio ambiente até um ponto de tornar a vida insustentável. A consciência ela surgiu a partir de iniciativas de grandes líderes empresariais. Geralmente, os donos das grandes empresas ficaram muito ricos. Alguns deles tinham esse entendimento do dano que causava para as pessoas e para o meio ambiente e voluntariamente começaram a ajudar a sociedade, construir museu, escola, universidade. Foi o começo da filantropia, não é? A filantropia é um exercício de consciência em mitigar os danos, diminuir os danos e devolver parte daquilo que você arrecada com o capitalismo para a sociedade, para as pessoas. Esse processo foi evoluindo, esse conceito foi institucionalizado e foi se profissionalizando. E aí veio nessa história toda a revolução que nós assistimos de responsabilidade social corporativa, não é? E mais recentemente da sustentabilidade. Então, hoje, as empresas conscientes são aquelas empresas que têm dentro dos seus valores, dentro da sua missão, objetivos relacionados daquilo que a gente chama de responsabilidade social corporativa, não é? Só tem um detalhe, se evoluiu muito nisso, melhorou bastante, e as empresas têm um papel
enorme nesse processo, porque elas estão sempre na vanguarda, elas têm agilidade muito maior do que governos, né? Por isso que a responsabilidade humanística é tão importante, pelo esse potencial que as empresas têm de transformação, muito mais do que os governos, na minha opinião. Todavia, apesar de todo esse ganho que a gente conseguiu fazer, a gente consegue perceber hoje o seguinte: mesmo empresas que são responsáveis, têm responsabilidade social, têm sustentabilidade, responsabilidade ambiental, podem ser profundamente desumanas na maneira como elas lidam, por exemplo, começando dentro de casa, com os próprios funcionários. E a desumanização aqui, ela não está relacionada à técnica de gestão. As pessoas tentam, geralmente, associam com coisas simples, do tipo horário flexível, home office, ter facilidade no trabalho. Isso é tudo muito bom, mas isso é muito pouco. É quase que para inglês ver, né, numa dessas. Assim, as empresas, às vezes, fazem uma coisa ou outra. Guto, é muito bom, mas, né, a gente tem que ser mais ambicioso, a gente pode ir mais longe. Aqui, com o Dante pode explicar um pouco mais. A ideia de humanização é você reconhecer no outro os atributos próprios do humano: afeto, inteligência e vontade. Na hora que... e esse é um perigo nas empresas, né? É o risco da indiferença, né? É você desconsiderar a pessoa que está na sua frente, ou as pessoas com quem você lida, como seres inteligentes e criativos. Humanizar é reconhecer isso. Humanizar é você criar formas de fortalecer a alma da pessoa, né? E a maneira como a gente entende que isso se dá, com base nessa experiência que já é bastante ampla que nós temos, né? É através da cultura, né? É através das humanidades, né? Entendendo humanidades, filosofia, literatura e artes em geral. Bom, espero que eu vou parar por aqui e deixar o Dante talvez explicar um pouco mais. Não, então, isso que o Alexandre estava comentando agora é muito interessante, muito importante, porque o humanismo, a humanização, não é algo que a gente, de certa forma, desenvolva numa perspectiva de como se a gente qualquer outra habilidade cognitiva, né? Ela está muito ligada na perspectiva mesmo disso que o Alexandre estava falando agora, né? De você desenvolver a integralidade da experiência humana. E essa integralidade, como eu falava, ela parte fundamentalmente pelo reconhecimento daquilo que é do coração, daquilo que é do afeto, envolve a inteligência e redunda na vontade, né? Então, se esses três elementos não estiverem harmoniosamente desenvolvidos, né, a coisa, na verdade, não vai para frente. A humanização não acontece. Quando as pessoas pedem, mas me perguntam, o que você entende por humanização? Eu costumo dizer que a humanização nada mais é do que o que Montesquieu, que é um autor francês, que foi um dos autores, inclusive, da enciclopédia, a primeira grande enciclopédia do período do Iluminismo, né? Montesquieu dizia que a humanização é a ampliação da esfera da presença do ser, né? O que quer dizer isso? Aí eu costumo, para explicar um pouco isso, chamar um outro autor mais recente, mais próximo de nós, que é o Fernando Pessoa, o poeta português que escreveu boa parte da sua obra no começo do século XX. Ele dizia assim que tudo vale a pena se a alma não é pequena. E eu costumo parodiar o Fernando Pessoa dizendo assim que nada vale a pena se a alma é pequena. O que está acontecendo com a gente, né? Nós estamos vivendo num mundo muito grande, fazendo muitas coisas, mas a nossa alma está cada vez mais pequenininha, ainda esteja muito larga do ponto de vista técnico-científico. Então, a gente vê com que a nossa alma se expanda, né? E a arte, a literatura, principalmente, ela é um instrumento eficaz para essa ampliação da esfera do ser, né? Então, a gente pensa assim, bom, o que tem a ver trazer literatura para dentro da empresa? Tudo, né? Porque quando a gente traz a
literatura, o Alexandre lembrou bem que o primeiro livro que a gente discutiu aí na Casa do Saber, no laboratório, naquele momento, foi A Morte de Ivan Ilitch. O que é A Morte do Ivan Ilitch? Conta a história de um cara, Tolstói, metade do século XIX, de um cara que focou toda a vida dele na carreira, no sucesso, né, nos seus empreendimentos, no dinheiro, e quando ele está no topo, no auge da carreira, ele fica doente. E quando ele fica doente, o mundo inteiro dele desmorona. E aí ele começa a se questionar, será que essa era a vida que eu queria ter vivido? E é genial, né? Porque se você pensa o que essa história acaba impactando na vida das pessoas, eu tenho feito muita experiência, principalmente no mundo corporativo, eu tenho feito muito essa experiência de levar, por exemplo, um livro como A Morte de Ivan Ilitch para as pessoas lerem e discutirem. E a gente começa a ter um feedback assim, muito interessante, porque as pessoas começam a fazer verdadeiras conversões, assim, por causa de um livro de 60 páginas, né? Começam a se questionar e falar, caramba, o que eu estou fazendo na minha vida? E isso é uma coisa boa, não só para a pessoa, não só para o colaborador, mas para a própria empresa, porque as empresas estão percebendo, efetivamente, que você colocar as pessoas nessa linha de produção, nessa dinâmica desumanizadora, qual é o resultado disso? O adoecimento. Eu e o Alexandre acabamos de escrever um livro com esse título, A Responsabilidade Humanística, ele vai ser publicado, se Deus quiser, depois que passar essa quarentena, né, Alexandre? As coisas voltarem ao normal, a gente faz o lançamento aí do livro, mas a gente parte do princípio seguinte, que hoje, infelizmente, um dos grandes espaços de adoecimento que a gente tem na nossa sociedade é o mundo corporativo, é o mundo empresarial. Por quê? Porque você está colocando as pessoas dentro de uma linha de produção desumanizadora e nós, seres humanos, não aguentamos isso por muito tempo, né? A gente acabou ficando tão fascinados pelas coisas que nós criamos, principalmente os computadores, que a gente esqueceu que nós não somos computadores, né? Eu estou hoje aqui trabalhando com o meu computador já desde manhã e assim por diante, e ele está aqui numa boa. Agora, eu já estou começando a ficar capenga, você entendeu? Então, quer dizer, eu tenho os meus limites, né? As máquinas não têm esse mesmo limite. E não adianta a gente querer forçar a barra e imaginar que a gente vai funcionar da mesma forma como funcionam as nossas maravilhas eletrônicas. Fora o seguinte, se fala muito hoje de inteligência artificial, que nada mais é do que a ampliação da nossa inteligência humana. Só que a inteligência humana vai muito além do aspecto algorítmico, por exemplo. O computador funciona com 0 e 1. Só que nós, seres humanos, temos entre 0 e 1, tem muitas outras coisas. Há muito mais coisas do que desconfia a nossa vã filosofia, como já dizia Hamlet no Shakespeare, né? Então, quer dizer, efetivamente, o que a gente precisa é reconhecer essa nossa dimensão humana que nós perdemos, né? E os efeitos disso a gente está sentindo, seja no âmbito da saúde, na formação dos médicos, né, nessa falta de empatia que a gente observa muitas vezes na relação médico-paciente, e que a gente observa também no mundo corporativo, né, quando se dá efetivamente essa desumanização, gerando essas patologias, burnout, depressão, né, tristeza, solidão, enfim, todas essas doenças que estão fazendo parte do nosso cotidiano hoje. Acho que a ideia da responsabilidade humanística é se despertar para essa dimensão humana, que não só ela é importante do ponto de vista da saúde, mas até do ponto de vista da produtividade. Porque o que a gente faz hoje, daqui a pouco, as máquinas estão fazendo muito melhor. O que vai sobrar para nós? Né? Eu acho que o que vai sobrar para nós. Acho que o que vai sobrar é essa questão que vocês já falaram sobre a criatividade, né? Acho que criatividade, a humanidade enquanto colaboração, né? Eu acho que essa dobradinha aí de criatividade com humanidade, ela precisa de um ambiente fértil para se desenvolver, né? E o ambiente corporativo, na minha opinião, é o melhor lugar, né? É um contrassenso se a gente for pensar que as empresas hoje têm índices de pesquisa de satisfação baixo quando as pesquisas são feitas sem a intervenção da empresa, né? Você tem aí todas essas estatísticas das pessoas adoecendo em função do ambiente de trabalho, sendo que o ambiente de trabalho é o melhor lugar para você exercer a criatividade, né? Porque é um ambiente de inovação. Você está tentando desenvolver produtos novos que atendam à necessidade de certas
de questões da sociedade. Então, se você quer criar uma relação entre as pessoas, eu comecei essa conversa puxando uma brincadeira lá com o lance da banda que o Dante tinha. Aquelas 4 pessoas que estavam ali formando a banda, elas estavam desenvolvendo uma conexão social. Naquela conexão social entre elas estavam desenvolvendo laços afetivos. Elas estavam ganhando ali volume de jogo. Cada vez que eles paravam para ensaiar, eles estavam fortalecendo essa relação emocional entre eles, né? Então tinha um pretexto. Se eles ficassem só olhando a grama crescer, talvez não criasse esse relacionamento emocional forte entre eles, né? E aí esse pretexto, ele está muito presente dentro das empresas, né? Não tem lugar melhor para desenvolver a criatividade do que uma empresa que só existe para resolver o problema de alguém, né? A questão é que, como vocês já bem colocaram, eu estou aqui meio que tentando juntar pontos, a gente veio de uma herança aí taylorista, vamos chamar assim, para resumir, para ficar na mesma expressão que o Alexandre usou, né? E essa estrutura de linha de produção, ela propicia muito o ecossistema, né? Essa estrutura de cadeia de comando, ela acaba inflando o ego das pessoas. E quanto mais você se identifica com o ego, com o eu da mente, mais você se distancia do teu eu transcendental, do teu eu espiritual. E aí a gente acaba criando núcleos de destruição da humanidade, né? As pessoas vão lá para dentro daquele núcleo de trabalho para destruir a sua humanidade, para competir, para se desentender entre elas ali, ao invés de se unir. Então, na verdade, assim, o que eu queria colocar aqui como uma pergunta final aí para vocês, em função do tempo que a gente já está, queria ouvir a opinião dos dois sobre isso, como é que a gente faz para transformar esses ecossistemas em ecossistemas mais parecidos com os núcleos familiares, né? Se a gente perceber aonde você encontra mais a sua capacidade de humanização, é no núcleo familiar, né? Na hora da crise, ninguém manda filho embora, né? Eu não vou fazer um downsize aqui na minha casa de 50% e mandar um dos meus 2 filhos embora, né? Não, você tem que arcar com a situação e aí você desenvolve uma questão colaborativa nessa hora, né? Galera, a situação está difícil, vamos cuidar da vida de uma forma diferente. E o sistema todo se adapta para lidar com isso, né? Então, cada um limpa um pedaço da casa, cada um ajuda de alguma forma. Então, as coisas têm que se adaptar nesse ambiente doméstico, né? Nesse ambiente no lar, né? O que a gente pode fazer para levar essa cultura, para levar essa filosofia de vida mais parecida com o núcleo familiar no ambiente de trabalho? São pequenos núcleos? Talvez criar pequenos núcleos ajuda nesse processo? Olha, Marcelo, pergunta muito boa. Eu diria que tem uma palavra-chave que é vínculo, criação de vínculo. Porque mesmo quando você está confinado por conta da Covid dentro de casa, se mesmo dentro da família as pessoas não têm vínculo, um fica no quarto, outro fica no outro, você pode passar 2 meses confinado e não desenvolver a relação, não é? Uhum. E criação de vínculo é interessante. Nunca o mundo nunca foi tão clara a interdependência da vida, né? Das pessoas entre si, das empresas entre as empresas, dos países entre os países. Essa crise do Covid está escancarando isso. Como a vida ela é interdependente, como precisamos um dos outros, como existe uma cadeia, não é? Essa é a essência das relações, ou sejam familiares ou dentro das empresas. E apesar do mundo estar super conectado, não é? As pessoas estão se desconectando, né? É por conta, eu acho, né, dessa velocidade, desse taylorismo digital, né, dessa tecnologia avassaladora que nós temos muito bem retratada por Charlie Chaplin, né, aquela figura icônica dele nas engrenagens, né? Essa engrenagem hoje ela é poderosíssima, que é a engrenagem digital. Agora, como a gente tenta resolver isso?
É impressionante. Quando a gente usa a literatura no laboratório, usando a metodologia que o Dan desenvolveu na Unifesp, do laboratório de leitura dentro da empresa, a primeira coisa que você vê é exatamente isso, a criação de vínculo. As pessoas elas falam da experiência, não é uma análise literária, é uma leitura do impacto, né, daquele fenômeno da leitura na pessoa, nos seus afetos. Nesse momento, a pessoa se abre, ela conta de si, ela conta as suas impressões com relação àquela leitura. Esse é um efeito que só a arte pode proporcionar. E é nesse momento em que cada um se abre com o outro, compartilhando as experiências, é que você cria a empatia, você gera o vínculo, e aí você engaja as pessoas, você une as pessoas. A gente observa isso na prática do laboratório de leitura, e a gente já fez de tudo quanto é jeito, usando livro, usando conto, usando só com a liderança, compulsório, participação compulsória, participação voluntária, de tudo quanto é jeito funciona. De tudo quanto é jeito, gera vínculo. E isso, para eu finalizar, eu sei que o tempo já está terminando, e isso é bom para as empresas, porque as empresas aprenderam com o tempo que essa coisa de, por exemplo, responsabilidade social corporativa e sustentabilidade é bom para o meio ambiente, é bom para a sociedade, mas é bom para as empresas também, né? Fazer o bem é bom para a imagem da empresa, é bom para o consumidor, é bom para os funcionários, né? E é bom fazer o bem, né? Fazer o bem faz bem, a né? responsabilidade humana, fazer o bem faz bem, e faz bem de tudo quanto é jeito. É por isso que essa proposta da responsabilidade humanística, de utilizar as humanidades para fortalecer o ser humano, a alma dele, para conseguir enfrentar por crises como essa que a gente está passando, que acentua muito o estresse, a ansiedade, né? A gente está vivendo uma crise de psicopatologia, que já existia sem Covid, agora com Covid é maior ainda. Como você enfrenta isso? Você enfrenta isso com a alma, né? Fortalecendo a sua alma. E esse é o papel das humanidades. E a literatura é um instrumento que a gente conhece bem. Você sabe que você falou sobre os vínculos. Desculpa, Dante, só pegar um gancho para não perder aqui. Alexandre, você tocou no assunto dos vínculos, né? Esses vínculos emocionais fortes, né? É interessante que isso é a semente de uma linha tão reta, né? Que quando você cria um vínculo emocional forte entre as pessoas, que seja numa atividade extra core business da empresa, né? Como no exemplo aí do laboratório, você gera retenção de talentos, né? E essa retenção de talentos gera fidelização de clientes, que contribui com a perenidade do negócio, da empresa, né? E isso é tão patente, é tão fácil de você ver isso, quando você muda de área, quando, sei lá, eu sempre entendi as grandes empresas como um ambiente fértil para inovação. Então, eu sempre me movimentei rápido na fase da vida. Durante 10 anos, eu trabalhei no mundo corporativo, emissora e banco. E nesse universo, eu acho que fiquei 1 ano e meio, no máximo, em cada área. Eu sempre cavava uma oportunidade de criar uma área nova, de buscar inovação. E aí você via que as pessoas queriam vir junto. Aquelas pessoas que participaram de um núcleo muito parecido com o núcleo familiar, onde existia respeito e confiança mútua, onde existia uma transparência muito forte, elas queriam vir junto com você. E aí elas não estavam preocupadas se a área que você ia criar era menor, menos relevante em termos de faturamento. Elas queriam continuar convivendo com aquele grupo que convivia. Isso é muito forte e muito empoderador para a empresa que entende isso, né? Dante, desculpa te interromper. Não, acho que vem muito dentro disso que você estava colocando, da questão do vínculo, né? Eu aqui quero resgatar de novo esse mesmo livro que o Alexandre tinha citado, que depois eu usei para explorar minha fala, que é esse livro do Tolstói, A Morte de Ivan Ilitch, né? Que impacta muito nas pessoas, principalmente no meio corporativo, porque, por exemplo, quando o Ivan Ilitch, ele é um cara que cria toda uma rede, né? Ele é um cara que tem aquilo que a gente chamaria hoje de inteligência emocional, e ele sabe identificar quais são as pessoas mais bem colocadas e chegar junto delas e fazer aquilo que a gente chama de network, né? Até aí tudo bem, eu acho que efetivamente a gente tem que ter a nossa network, senão a gente não vai a lugar nenhum. O problema, Marcelo, que a gente está observando é que as pessoas transformam todas as suas relações em network, né? E aí, né,
quando efetivamente a questão, qual que é a grande diferença do núcleo familiar, né? Que no núcleo familiar, network não serve para nada, né? No núcleo familiar, ou você se relaciona com as pessoas do jeito que elas são, efetivamente, ou isso trazendo benefícios ou não, ou então não há relação. O Ivan Illich, nesse livro do Tolstói, da conveniência, todas elas em função da instrumentalidade das relações. Esse eu acho que é o grande problema. Olha, o cara já percebia isso há 150 anos atrás. Ele já estava percebendo essa dissolução dos relacionamentos quando você se relaciona com as pessoas unicamente em função da conveniência, daquilo que as outras pessoas podem te oferecer em termos de carreira, em termos de acessibilidade e assim por diante. E não em função dos vínculos, e não em função das empatias, dos valores, dos princípios que você compartilha com elas. Nós precisamos resgatar isso urgentemente, porque essa transformação das relações em network, né, se por um lado nos propiciou grandes realizações do ponto de vista profissional, do ponto de vista econômico, assim por diante, por outro lado, esvaziou a vida, e é isso que você está falando, ou o que o Alexandre agora comentou, né? Quer dizer, quando o Ivan Illich fica doente e fica em casa, ele fica sozinho, ele fica num verdadeiro isolamento, porque assim, ele colheu aquilo que ele plantou, né? Network. A partir do momento que você saiu do mercado, meu amigão, não serve mais para nada. Ninguém vai te ligar para perguntar, pô, Dante, você não ligou mais, você não sei o que lá, tal. Não, você não existe mais, né? A partir do momento que você está dissociado do seu cargo, a partir do momento que você está dissociado da sua função empresarial, você já não é mais ninguém, né? Só que o Ivan Illich não cultivou esses vínculos pessoais com seus próprios familiares. E ele fica absolutamente abandonado, né? E ele reclama disso, pô, ninguém mais me olha, ninguém mais me quer, mas, na verdade, depois ele vai perceber que o que ele fez foi justamente colher aquilo que ele plantou, né? Então, eu acho que essa questão de que, desse exemplo que você falou na tua passagem pelo mundo corporativo, eu acho que assim, o que une as pessoas, o que junta as equipes, o que traz sinergia fundamentalmente, é os teus colaboradores, se você é um líder, por exemplo, perceber que você está preocupado não só em estabelecer conexões do ponto de vista técnico, não só do ponto de vista da conveniência, mas que você quer realmente conhecer as pessoas, que você realmente quer que elas cresçam junto com você, que elas comprem o teu sonho, não porque é o teu sonho, porque você é o chefe, mas porque elas acreditam que aquilo lá seja um valor para elas também, e que elas vão entrar nessa navegação porque é uma coisa que vale a pena. E isso é uma coisa que a gente só conquista com autoconhecimento e com conhecimento do humano. E acho que a literatura ela é o grande instrumento para propiciar isso. É isso que o Alexandre estava falando um pouco no testemunho que a gente tem no mundo corporativo. Quer dizer, muitas pessoas que trabalham junto há anos e que não se conheciam. E que, de repente, quando elas estão lendo o mesmo livro juntos, né, e a pessoa, a partir da história do livro, remete para uma história pessoal, fala assim, caramba, eu não sabia que essa pessoa tinha vivenciado essas experiências e tal. Isso cria um vínculo, isso cria um link entre elas que antes não existia, né? Porque no mundo corporativo as coisas são muito técnicas, muito compartimentadas, e você não mistura as coisas. Está na hora um pouco da gente misturar um pouco mais, para dessa mistura sair alguma coisa mais humana e mais produtiva. É verdade. Você sabe que você tocou quando você tocou na expressão network, aí a forma como você fez a colocação, eu peguei um post-it aqui da minha coleção de post-it, eu tenho uma coleção de post-it aqui na frente, esse é da Abigail Van Buren, nem sei como pronuncia, mas é interessante que o melhor indicador de caráter de uma pessoa é como ela trata aqueles que não podem lhe trazer benefício algum. Então, exatamente, quando a gente começa a levar essa ideia para dentro do núcleo profissional, quando realmente essa preocupação que você trouxe aí de desenvolvimento intelectual, emocional, passa a ser a prioridade, os resultados vão vir por consequência, né? A pessoa começa a ver aquele ambiente de trabalho como uma escola de algo que não dá para comprar, né? Você não vai uma chegar escola de vida. Uma escola de vida, exatamente. E para encerrar, acho que fica a reflexão para o pessoal que está assistindo a gente, né? Se a gente está encarando mais os nossos relacionamentos como networking ou como, de fato, forjar laços mais duradouros, laços de fato pessoais e menos network, menos profissional, talvez, que isso no final vai acabar sendo positivo para a gente também. É isso mesmo.
só para finalizar, nesse livro do Tolstói tem um personagem muito legal que põe a vida do Ivan Ilitch de ponta cabeça, que é o Gerasim, que é um ajudante de copeiro que está lá para outras coisas e que é o único que se sensibiliza, porque ele é um cara analfabeto, ele é um cara muito simplório, assim por diante, mas é o único cara que se sensibiliza com o estado em que se encontra o Ivan Ilitch, e é um cara que vai cuidar dele, é um cara que vai se interessar por ele, assim por diante. E é esse cara que provoca no Ivan a mudança e a percepção de que ele havia vivido uma vida que não era para ser vivida, né? Que ele deveria ter apostado mais nos relacionamentos verdadeiros e autênticos e ter equilibrado um pouco melhor isso com o network, né? Nesse sentido, né? Então, eu acho que essa questão do equilíbrio, eu acho que, Guto, é fundamental que hoje a gente esteja um pouco com essa mensagem, né? Menos network e mais relacionamentos. Não abandonar o network, ninguém aqui está falando de vender sua arte na praia, mas assim, no sentido um pouco de equilibrar melhor as coisas, né? Da gente cultivar melhor esses relacionamentos, as amizades, né? O relacionamento familiar, que isso é fundamental. E as empresas estão percebendo isso. Hoje está se percebendo que a humanização não é simplesmente colocar uma sala de relax, puff, geladeira com energizante e videogame para as pessoas, né? Quer dizer, é criar condições, de fato, para que as pessoas se conheçam, para que, como disse o Alexandre, assim, fortaleçam a sua alma para dar conta dos desafios que a sociedade digital contemporânea está trazendo. Isso aí, Marcelão, vamos encerrar? Vamos. Só pegando um gancho do que você acabou de colocar, Guto, esse lance de conexões aí, conheci o Alexandre, fui atrás do Dante, que é um amigo, que seria um prazer misturar esses dois mundos, né? O mundo das pessoas que você já respeita, já admira, como eu falei, a forma de definir o Dante para mim é inspirador, aquela pessoa que tem a capacidade de promover mudança de comportamento nos outros, e isso eu percebi quando eu tinha 10 anos de idade. Então, fui atrás dele por causa disso. Lógico que tem toda uma pauta que a gente está trabalhando aqui, mas acho que mais difícil era achar um ser humano com essa sensibilidade que eu sei que ele tem, do que com o background que ele tem, que outros também têm, né? Mas essa sensibilidade de ser humano que eu acho que está faltando tanto nessa sociedade. E aí, indo buscar o Dante, conheci o Alexandre e a gente acabou descobrindo aí um monte de percepções de vida parecida, batendo papo para se preparar para essa conversa, né? E foi um prazerão te conhecer, Alexandre. Espero que a gente volte a conversar bastante aí, que aí a gente une o útil ao agradável, né, Guto? A gente está fazendo aqui, cumprindo a nossa missão e conhecendo cada vez mais gente boa aí a fim de transformar o mundo. É isso aí. Fechou, é isso. Deixa eu agradecer ao Alexandre, agradecer ao Dante pelo papo excelente, agradecer a todo mundo que acompanhou a gente também. E amanhã estamos aqui de novo. E parabéns pela iniciativa da série Convergência, é fantástico todo o repertório que vocês estão criando, e essa ideia da autonomia intelectual é tudo do que a humanidade precisa para se transformar. Eu acho que esse é o grande desafio, a gente não ficar dependente de líderes, não ficar dependente de empresa. Quanto maior autonomia intelectual o indivíduo tem, menos dependente ele é disso. E a força transformadora da reflexão e da cultura, do autoconhecimento, é o que vai melhorar muito a nossa vida aqui no nosso mundo. Obrigado. Legal. E parabéns pela iniciativa. Boa, Alexandre. Gente, muito valeu. Obrigado. Obrigado, Dante. Muito obrigado. Eu também quero agradecer aí e louvar a iniciativa de vocês, ainda mais em tempos como esse aí que a gente está vivendo, desse isolamento. Acho que iniciativas como essa de convergência são oportunidades da gente aí estar juntando as pessoas e aproveitando esse tempo para fazer reflexões mais profundas e que nos desanestesiem, né? Ou que nos anestesiem, né? Então fica aí esse convite aí para, enfim, mergulhar de cabeça nesse mundo da cultura, essa coisa toda que a Casa do Saber também oferece, né, esses espaços todos. Eu acabei agora de criar também um podcast, aí eu vou aproveitar a oportunidade para falar um pouquinho dele, que chama-se Leia a Bula, está nos principais streamings aí, em todos os networks, no YouTube, para quem quiser, põe lá
Leia a Bula, né, também está no Spotify, onde eu pego trechos de grandes obras clássicas da literatura e faço conexões com os momentos que a gente está vivendo. Então, fica aí o convite também para conhecer esse projeto nosso do Leia a Bula. E eu quero, já que o tema aqui foi autonomia intelectual, eu gostaria de terminar aí com uma frase do Dostoiévski, que eu acho que é bastante pertinente para os nossos tempos, né? O Dostoiévski dizia no livro Crime e Castigo: eu prefiro as mentiras próprias do que as verdades alheias, né? Quando a gente começa a mentir para a gente mesmo, a gente tem uma chance de encontrar a verdade. Agora, quando a gente se acomoda nas verdades alheias, a gente vai estar mentindo e não vai estar nem percebendo, né? Em tempos de fake news, isso aqui é fundamental, arrasador, né? Da gente se livrar das verdades alheias para começar com as mentiras próprias. Então, quero agradecer aí e, ao mesmo tempo, felicitar a iniciativa de vocês e esperar que muito sucesso aí, que vocês continuem com esse projeto muito legal. Muito obrigado. Valeu, Dante, Alexandre. Valeu. Amanhã a gente está aqui falando sobre educação. Amanhã às 19 horas, falando sobre educação. O Jair Ribeiro, fundador da Casa do Saber, um dos cofundadores da Casa do Saber, vai trazer a visão dele da Parceiros da Educação, e também a Priscila Cruz, da Todos pela Educação. Então, amanhã é educação em dose dupla. Sugiro que vocês confiram aí, acho que vocês dois vão gostar bastante, o público está em casa também. Amanhã estamos juntos de novo às 19 horas. Obrigado. Boa noite, pessoal. Valeu, gente. Obrigado. Boa noite.